Na noite em que decidiu desaparecer da própria casa para testar a mulher com quem planejava se casar, Augusto Montenegro acreditava estar prestes a descobrir apenas uma verdade dolorosa sobre amor, interesse e lealdade. Mas o que ele ouviu atrás de uma porta entreaberta, enquanto seus próprios filhos choravam sem que ninguém os acudisse, não destruiu apenas um noivado. Destruiu a imagem da mulher em quem ele quase entregou o resto da vida. E revelou uma crueldade tão fria, tão calculada, que até o homem mais poderoso daquela cidade sentiu o sangue gelar nas veias. A mansão dos Montenegro parecia perfeita por fora. Os jardins impecáveis, as colunas iluminadas, os carros alinhados na entrada, o brilho dourado que atravessava as grandes janelas de vidro e se espalhava pelo gramado como se ali dentro só existissem paz, luxo e felicidade. Quem passasse pelo portão naquela noite veria uma família rica, um pai de sucesso, uma casa dos sonhos e uma mulher elegante pronta para assumir o lugar de esposa e madrasta exemplar. Mas por trás da beleza silenciosa daquela fachada, a verdade apodrecia havia muito tempo. No andar de cima, no quarto das crianças, 2 meninos e uma menina, todos com apenas 3 anos, choravam com a força desesperada de quem ainda não sabia explicar a própria dor. Eram filhos de Augusto, trigêmeos que haviam se tornado o centro da sua vida desde a morte de Helena, sua esposa, levada por uma infecção repentina poucos dias depois do parto. Desde então, ele passará a viver dividido entre o império empresarial que comandava e a culpa de quase nunca estar presente o suficiente para aqueles pequenos que carregavam no rosto. Traços tão vivos da mãe que às vezes ele precisava desviar o olhar para não desabar. Naquele mesmo corredor, usando um vestido caro demais para uma noite comum e um sorriso ausente demais para ser sincero, caminhava Verônica, a noiva que há meses encantava as revistas sociais e os eventos beneficentes da cidade. Para todos, ela era a mulher que tinha devolvido cor ao rosto de Augusto depois do luto. Bonita, refinada, articulada, sempre impecável, sempre dizendo a frase certa na hora certa. Diante dos convidados, ela acariciava os cabelos das crianças, inclinava a cabeça com doçura e dizia que faria qualquer coisa por aquela família. Mas naquela noite não havia convidados. Não havia aplausos. Não havia olhos para impressionar. E foi exatamente por isso que Augusto decidiu se esconder. Durante semanas, pequenos sinais tinham começado a corroer sua confiança. Nada grande o bastante para virar escândalo. Nada óbvio o suficiente para uma acusação direta. Apenas detalhes. O medo estranho no olhar da babá antiga sempre que Verônica entrava no quarto. O silêncio súbito dos empregados quando ele se aproximava. Uma vez em que encontrou Sofia, a mais sensível dos trigêmeos, agarrada ao ursinho com tanta força que os dedos estavam brancos, tremendo ao ouvir os passos de Verônica no corredor. Outra vez Bernardo apareceu com febre depois de ter ficado horas trancado no quarto, embora Verônica jurasse que ele apenas precisava aprender a não fazer birra. E havia ainda Tomás, que passará a acordar no meio da madrugada chamando pelo pai com um desespero que não existia antes. Augusto tentou ignorar. Disse a si mesmo que era paranoia, que estava projetando em Verônica a culpa que sentia por não conseguir ser pai e mãe ao mesmo tempo, que uma casa cheia de luto, crianças pequenas e rotina quebrada naturalmente criaria tensões. Mas então vieram as mentiras. Pequenas, frias, repetidas. Histórias que não batiam. Horários trocados. Ordens dadas em seu nome que ele nunca tinha autorizado. E acima de tudo, uma sensação terrível que ele não conseguia explicar, a de que seus filhos estavam aprendendo a fingir alegria quando ela entrava na sala. Naquela manhã, fingindo uma viagem urgente de negócios para Lisboa, Augusto saiu da mansão diante de todos, com malas no carro, motorista a postos e uma despedida rápida demais para não parecer real. Beijou os filhos, abraçou Verônica, entrou no veículo. Passou pelo portão principal e esperou o carro virar à esquina. 10 minutos depois, desceu discretamente de um segundo carro que o trouxe de volta pelos fundos da propriedade. O velho caseiro, homem leal à família há mais de 20 anos, foi o único a saber da verdade. Sem fazer perguntas, abriu a pequena porta lateral da cozinha e conduziu o patrão até a antiga sala de costura, desativada, de onde se podia ver parte do corredor dos quartos infantis através de uma discreta abertura de ventilação usada décadas antes. Augusto nunca tinha se sentido tão ridículo e tão determinado ao mesmo tempo. Um empresário respeitado, acostumado a fechar contratos milionários, reduzido à posição de homem escondido dentro da própria casa, esperando descobrir se a mulher que dizia amá-lo tratava com verdade os seus filhos quando ele não estava presente. Parte dele desejava estar cometendo a maior injustiça da vida. Parte dele torcia para sair dali envergonhado por ter duvidado.
Mas no fundo, no lugar mais silencioso e mais honesto do seu coração, havia um medo crescente de que o que estava prestes a descobrir mudaria tudo. Os primeiros 30 minutos pareceram normais. Passos de empregados, vozes baixas, o som da televisão distante na sala de estar. Depois, um copo quebrando na cozinha. Uma ordem seca vinda da voz de Verônica. O ruído apressado de uma camareira pedindo desculpas. E então, de repente, o choro. Foi um choro simultâneo, agudo, sofrido. Augusto reconheceu de imediato o som dos 3 filhos chamando por ajuda. Seu corpo inteiro reagiu num impulso violento, e ele quase empurrou a porta antes de se obrigar a parar. Esperou. Escutou. Passos altos ecoaram no corredor. Verônica surgiu no campo estreito da abertura, parando diante da porta do quarto das crianças com uma irritação brutal estampada no rosto. Ela não parecia cansada. Não parecia aflita. Não parecia preocupada. Parecia incomodada. Quando abriu a porta, o choro aumentou. E a primeira frase que saiu da boca dela foi como uma lâmina atravessando a carne de Augusto. Calem a boca. Os 3. Agora. O silêncio não veio. Crianças de 3 anos não obedecem à crueldade como adultos obedecem ao medo. Um dos meninos soluçou ainda mais alto. Augusto ouviu o barulho de algo sendo puxado com força. Depois a voz de Verônica, mais próxima, mais venenosa, mais real do que qualquer suspeita que ele já tivesse alimentado. Vocês acham que eu tenho o dia inteiro para viver em função de pirralhos ingratos? O pai de vocês não está aqui. E hoje ninguém vai correr para salvar ninguém. Augusto levou a mão à boca. Seu coração começou a bater num ritmo tão forte que ele sentiu tontura. Por alguns segundos, tudo ao redor perdeu nitidez. Não era apenas raiva. Era um tipo de horror animal. Aquele tipo de horror que nasce quando a verdade supera o pior cenário que a imaginação ousou construir. Dentro do quarto, os choros agora vinham misturados a pequenos pedidos infantis, palavras quebradas, apelos desorganizados. Água, luz, pai. A voz de Sofia, sempre a mais doce, saiu tremendo como uma folha. Titia, por favor. E então veio o som seco de algo batendo contra a parede. Não um tapa. Não ainda. Mas força suficiente para fazer Augusto cerrar os punhos até as unhas marcarem a pele. Verônica falou de novo, desta vez num sussurro baixo e cruel, como quem finalmente deixava cair a máscara que usará por tanto tempo. Não me chama assim. Eu não sou nada de vocês. Entenderam? Nada. Eu só estou esperando o momento certo para colocar ordem nesta casa. Houve um soluço mais alto. Depois uma tosse pequena, aflita. Augusto não enxergava tudo dali, mas via o bastante. O bastante para saber que Verônica estava diante dos berços camas, inclinada com rigidez, sem um grama de ternura. Com os ombros tensos de raiva e o rosto deformado numa expressão que ele jamais tinha visto em público. Não era desprezo passageiro. Era aversão. Era ressentimento. Era como se aquelas crianças fossem obstáculos vivos entre ela e a vida que queria possuir. Nesse instante, passos leves surgiram na outra ponta do corredor. Era Lúcia, a nova auxiliar de cuidados infantis, uma moça simples contratada havia poucas semanas após a babá anterior pedir demissão sem muitas explicações. Trazia uma mamadeira aquecida numa bandeja e parou ao ver a cena. Mesmo à distância, Augusto percebeu o choque no rosto dela. Dona Verônica, eu ouvi os meninos chorando e pensei que talvez... Você pensou errado, cortou Verônica, virando-se com tanta violência que a bandeja quase caiu das mãos da jovem. Eu mandei deixar as crianças sem cola esta noite. Eles precisam aprender. E você precisa aprender o seu lugar. Lúcia engoliu em seco. Olhou para as crianças. Depois para a mamadeira. Depois para a noiva do patrão. A voz dela saiu baixa, mas firme o suficiente para acender ainda mais a fúria da outra. Eles estão com fome. O menor está febril de novo. Verônica deu um passo à frente, invadindo o espaço da funcionária com um sorriso terrível, um sorriso quase elegante demais para combinar com a maldade da frase seguinte. Escute bem, antes que eu mande você embora junto com os outros inúteis desta casa. Se eu disser que essas crianças vão esperar, então elas vão esperar. E se você repetir ao Augusto qualquer palavra do que acontece aqui quando ele não está, eu faço parecer que foi você quem negligenciou os filhos dele. Você entendeu, ou quer que eu desenhe? Na sala escondida, Augusto fechou os olhos por um segundo e sentiu o mundo tombar. As peças começaram a se encaixar numa velocidade cruel. A demissão repentina da antiga babá. O medo no olhar dos empregados. As contradições. As doenças. O silêncio. Tudo estava ali. Tudo tinha estado bem diante dele. E ele, cego pela necessidade de reconstruir a própria vida, quase entregará seus filhos à mulher errada.
Mas a pior parte ainda estava por vir, porque Lúcia, tremendo, apertou a bandeja contra o peito e deu um passo para trás. E foi então que Verônica, acreditando estar finalmente sem testemunhas importantes, deixou escapar a frase que destruiu para sempre qualquer dúvida que ainda restasse no coração de Augusto. Ainda bem que o pai deles é um homem carente e fácil de manipular. Mais alguns dias, e eu assino aquele casamento. Depois disso, essas 3 miniaturas choronas vão ser mandadas para um internato, para uma ala distante, para qualquer lugar onde eu não precise ouvir essas vozes de novo. Por um segundo, até o ar pareceu desaparecer da casa. Augusto ficou imóvel. Nem a dor o fez se mover, nem a raiva, nem o choro dos filhos. Porque naquele instante, o que tomou conta dele não foi apenas fúria. Foi a consciência devastadora de que o teste tinha funcionado. E de que a mulher que dormia ao seu lado, sorria para as câmeras e chamava seus filhos de presentes de Deus, já tinha um plano para se livrar deles assim que colocasse as mãos definitivas em seu nome, em sua fortuna e em sua vida. No corredor, Lúcia ergueu os olhos lentamente, como quem acabava de entender que também estava em perigo. Verônica percebeu no mesmo instante. E o modo como sua expressão endureceu fez o sangue de Augusto ferver. Fecha a porta, disse ela num tom baixo e mortal. Agora, nós ainda temos muito para conversar. Durante alguns segundos, Lúcia permaneceu imóvel, como se o corpo se recusasse a obedecer ao que a mente já compreendia perfeitamente. O ar no corredor parecia mais pesado, denso, carregado de uma tensão que não deixava espaço para dúvida. Aquilo não era apenas uma ordem. Era um aviso. Era uma ameaça. E mais do que isso, era a confirmação de que tudo naquela casa estava muito mais errado do que qualquer funcionário ousara admitir. Com mãos trêmulas, ela empurrou a porta do quarto das crianças com o pé, mantendo a bandeja firme contra o peito. O clique suave da fechadura ecoou pelo corredor como um selo definitivo sobre o que estava prestes a acontecer ali dentro. Os trigêmeos ainda choravam, agora mais baixos, como se o próprio ambiente tivesse ensinado que fazer barulho só piorava a situação. Verônica se aproximou lentamente, com passos calculados, elegantes demais para a crueldade que carregavam. O salto fino batia no chão com um ritmo constante, frio, quase hipnótico. Ela não estava nervosa, não estava hesitante. Pelo contrário, parecia confortável, familiar, como alguém que já havia feito aquilo antes. Lúcia recuou um passo, depois outro, até sentir as costas encostarem na parede próxima à porta. Seus olhos iam das crianças para Verônica, e depois para a saída, como se procurasse uma brecha invisível para escapar daquela situação. Mas não havia brechas. Só havia o silêncio tenso, os soluços abafados e a presença implacável da mulher que há poucos minutos ainda sorria como uma futura mãe exemplar. Eu não gosto de repetir as coisas, disse Verônica, parando a poucos centímetros dela. Sua voz agora estava mais baixa, controlada, quase suave, mas com um fundo de ameaça que fazia cada palavra pesar mais do que um grito. Você ouviu o que eu falei. Essas crianças vão aprender a não depender de ninguém, muito menos de estranhos que acham que sabem mais do que eu. Lúcia engoliu em seco. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela tentou manter a voz firme. Eles não são estranhos. São crianças. São filhos dele. O silêncio que se seguiu foi curto, mas suficiente para que o coração de Augusto disparasse ainda mais dentro do peito. Do outro lado da parede, escondido, ele apertava os punhos com tanta força que os dedos começavam a perder a sensibilidade. Cada palavra que ouvia era uma confirmação cruel daquilo que ele temia. Verônica inclinou levemente a cabeça, como se analisasse Lúcia de cima a baixo, avaliando o risco que ela representava. Filhos dele, repetiu, com um sorriso fino. Exatamente. Filhos dele, não meus. E isso é o que mais importa. Ela deu mais um passo à frente, diminuindo completamente o espaço entre as duas. Você sabe quanto custa manter essa casa funcionando? Quantas pessoas dependem do dinheiro que entra aqui? Quantas decisões precisam ser tomadas todos os dias? Essas crianças são um problema. Um atraso. Um peso que ele ainda não teve coragem de tirar do caminho. Lúcia balançou a cabeça em choque. Eles são tudo que ele tem. Verônica soltou uma risada baixa, sem humor algum. Não. Eles são tudo que impede ele de viver a vida que merece. E isso vai mudar muito em breve. Dentro do quarto, Sofia começou a chorar mais alto, chamando por água com a voz embargada. O som atravessou o ambiente como um pedido desesperado que não deveria ser ignorado por ninguém. Lúcia olhou imediatamente na direção da menina, movida por um instinto que ia além do medo. Por favor, disse ela dando um passo para o lado. Pelo menos deixe eu cuidar deles agora. Depois a gente conversa. Mas Verônica não se moveu. Pelo contrário,
Estendeu a mão lentamente e segurou o braço de Lúcia com firmeza suficiente para fazê-la parar. Você ainda não entendeu, não é? Disse, apertando um pouco mais. Não existe depois. Existe o que eu mando e o que acontece quando você desobedece. O aperto fez Lúcia soltar um pequeno gemido. A bandeja tremeu, o líquido da mamadeira balançou perigosamente, quase transbordando. Por um segundo, Augusto pensou que ela fosse reagir, que fosse gritar, que fosse enfrentar Verônica ali mesmo. Mas o medo venceu. Ele viu no corpo dela, na respiração curta, no olhar preso entre coragem e sobrevivência. Do lado de dentro do quarto, os choros começaram a se transformar em soluços cansados. O tipo de choro que vem depois de muito tempo sem resposta. O tipo de som que deveria quebrar qualquer coração minimamente humano. Mas não o de Verônica. Ela soltou o braço de Lúcia com um movimento seco e se afastou alguns passos, ajeitando o cabelo como se nada tivesse acontecido. Agora escuta com atenção, disse, caminhando lentamente em direção à janela do quarto, de onde se podia ver parte dos jardins iluminados. Nos próximos dias, Augusto vai estar ocupado resolvendo detalhes do nosso casamento. Ele confia em mim. Confia tanto que nem percebe quando eu ajusto pequenas coisas na rotina dessa casa. Ela se virou novamente, encarando Lúcia com um olhar frio calculista. E é aí que você entra. Você vai fazer exatamente o que eu disser. Vai seguir os horários que eu determinar. Vai manter essas crianças sob controle. Sem birra, sem escândalo, sem chamar atenção. E principalmente sem dizer uma única palavra fora deste quarto. Lúcia respirou fundo, tentando ganhar tempo, tentando pensar. E se ele perguntar? Verônica sorriu. Ele não vai perguntar, porque eu já sei exatamente o que dizer para ele. E ele acredita. As palavras ecoaram como uma sentença. Na sala escondida, Augusto abriu os olhos lentamente, sentindo algo dentro de si mudar. Não era mais dúvida. Não era mais suspeita. Era certeza. Fria, cortante, irreversível. Mas havia mais. Porque naquele instante, Verônica se aproximou novamente do berço de Tomás, que tossia baixo, claramente desconfortável. Ela olhou para a criança por um segundo, avaliando como se fosse um objeto fora do lugar. E então disse, quase para si mesma, talvez seja melhor começar por esse. É o mais fraco. O mundo de Augusto parou. O ar desapareceu. O tempo congelou. E pela primeira vez naquela noite, o medo deu lugar a algo muito mais perigoso. Uma decisão. A frase ecoou dentro da mente de Augusto como um disparo silencioso, daqueles que não fazem barulho por fora, mas destroem tudo por dentro. É o mais fraco. Não havia mais espaço para dúvidas, justificativas ou tentativas de racionalizar o que estava acontecendo. Aquilo não era frieza passageira. Não era impaciência. Não era cansaço. Era intenção. E intenção muda tudo. Por alguns segundos ele permaneceu imóvel no esconderijo, respirando com dificuldade, tentando impedir que o impulso de arrombar a porta e arrancar Verônica dali à força tomasse conta do corpo. Mas não podia agir ainda. Não daquele jeito. Não sem entender até onde aquilo ia. Não sem provas. Não sem garantir que nunca mais aquela mulher chegaria perto dos seus filhos. Do outro lado da parede, Lúcia também parecia ter entendido o peso daquelas palavras. Seus olhos se arregalaram, e o corpo inteiro endureceu. O que a senhora quis dizer com isso? Perguntou com a voz baixa, mas carregada de tensão. Verônica não respondeu de imediato. Caminhou lentamente até a cômoda, abriu uma gaveta e retirou um pequeno frasco de vidro escuro. Girou o objeto entre os dedos, observando o líquido lá dentro como quem avalia algo precioso. Não precisa entender tudo, disse, sem olhar para Lúcia. Só precisa fazer o que eu mando. O coração de Augusto disparou de novo. Frasco. Líquido. Plano. Tudo começou a se encaixar com uma clareza assustadora. Lúcia deu um passo à frente, esquecendo o medo por um instante. Isso é remédio? Perguntou. O médico não deixou nada novo hoje. Verônica finalmente olhou para ela com um sorriso lento perigoso. Nem tudo precisa passar por médico, querida. O silêncio que se seguiu foi pesado o suficiente para esmagar qualquer esperança de que aquilo ainda pudesse ser apenas paranoia. No berço, Tomás tossiu novamente, mais fraco agora. Sofia tentava alcançar a mão do irmão, enquanto Bernardo chorava baixinho, como se estivesse começando a desistir de pedir ajuda. A cena inteira parecia um pedido de socorro que ninguém deveria ignorar. Ninguém. Exceto Verônica. Ela se aproximou do berço com o frasco na mão e por um segundo, apenas observou o menino. Não havia pressa. Não havia culpa. Só cálculo. Lúcia reagiu. Não, disse, dando um passo rápido à frente. Isso não está certo. A senhora não pode.
Pode, interrompeu Verônica com um tom tão firme que cortou a frase ao meio. E vou. Ela levantou levemente o queixo, como se estivesse prestes a explicar algo óbvio para alguém lento demais para acompanhar. Você acha que eu passei meses construindo a imagem perfeita, conquistando a confiança de todo mundo, só para dividir essa casa com 3 crianças que não são minhas? Crianças que lembram ele o tempo todo de uma mulher morta? As palavras saíram carregadas de desprezo. Isso aqui, disse ela olhando ao redor, apontando discretamente para o quarto, para a casa inteira além daquelas paredes, é meu futuro. E eu não vou permitir que nada atrapalhe. Lúcia sentiu o estômago revirar. Isso é crime. Verônica sorriu. Só é crime quando alguém prova. Na sala escondida, Augusto sentiu algo dentro dele se quebrar definitivamente. Não havia mais como voltar atrás. Não havia mais como fingir que não sabia. Aquela mulher não era apenas cruel. Era perigosa. Fria o suficiente para planejar. Inteligente o suficiente para esconder. E confiante o suficiente para acreditar que nunca seria descoberta. Mas o que ela não sabia, era que já tinha sido. Lúcia deu mais um passo à frente, agora com a voz trêmula, mas decidida. Eu não vou deixar a senhora fazer isso. Verônica inclinou a cabeça, estudando-a com curiosidade, como se estivesse diante de um problema interessante. Não vai? Deu um passo à frente. Depois outro. E o que exatamente você pretende fazer? Lúcia engoliu em seco, mas não recuou. Vou contar tudo para ele. Para o senhor Augusto. Por um segundo, o ar pareceu parar. E então Verônica riu. Uma risada baixa controlada, quase elegante demais para o que estava sendo dito. Você ainda não entendeu, não é? Disse ela, aproximando-se até ficar a poucos centímetros de Lúcia. Eu controlo o que ele vê. Eu controlo o que ele ouve. E se for necessário, eu controlo o que ele acredita. Ela ergueu o frasco lentamente, como se fosse apenas mais um detalhe irrelevante. Se você abrir a boca, eu faço parecer que foi você quem errou na medicação, que foi você quem negligenciou, que foi você quem colocou isso aqui na mamadeira. O olhar de Lúcia caiu para o líquido escuro. O medo voltou com força total. E ninguém vai duvidar de mim, continuou Verônica, porque eu sou a noiva dele. E você? É só mais uma funcionária descartável. As palavras atingiram com precisão cruel, mas algo mudou naquele instante. Porque Lúcia, apesar do medo, olhou para as crianças. Viu os rostos cansados, os olhos vermelhos, o pequeno corpo de Tomás tremendo de febre. E, em vez de recuar, deu mais um passo à frente. Então vai ter que me impedir, disse ela com a voz falhando, mas firme o suficiente. O silêncio que se seguiu foi diferente. Mais denso. Mais perigoso. Verônica não respondeu de imediato. Apenas encarou Lúcia por alguns segundos, como se estivesse recalculando. Como se estivesse avaliando um novo cenário. Então, lentamente sorriu. Ah, então é assim que você quer jogar. Ela deu meia volta e caminhou até a porta, abrindo-a com calma. Ótimo. Lúcia franziu a testa, confusa. O que a senhora vai fazer? Verônica olhou por cima do ombro. Vou resolver isso do jeito mais simples. E saiu. O som dos passos dela ecoou pelo corredor, desaparecendo aos poucos. O silêncio voltou a ocupar o quarto, agora preenchido apenas pelos soluços baixos das crianças e pela respiração acelerada de Lúcia. Ela ficou ali por alguns segundos parada, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Então, sem perder mais tempo, correu até os berços. Está tudo bem, meus amores, sussurrou, pegando Tomás com cuidado. Vai ficar tudo bem. Mas, no fundo, ela sabia que não estava tudo bem. Nada estava. E do outro lado da casa, enquanto caminhava com passos firmes em direção ao escritório de Augusto, Verônica já começava a montar a próxima peça do seu plano. Porque se havia uma coisa que ela não tolerava, era perder o controle. Na sala escondida, Augusto abriu os olhos lentamente. Agora ele sabia de tudo. Mas a pergunta que começava a crescer dentro dele era ainda mais perigosa do que qualquer descoberta. Até onde ela seria capaz de ir, para proteger esse segredo? Os passos de Verônica ecoavam pelo corredor com uma tranquilidade perturbadora, como se nada do que havia acabado de acontecer tivesse qualquer peso real. Como se ameaçar uma funcionária, manipular a rotina das crianças e planejar algo sombrio fosse apenas mais uma tarefa comum no meio da noite. Aquela calma era o que mais assustava. Não havia pressa. Não havia desespero. Só controle. Augusto não esperou. Assim que percebeu a direção que ela seguia, saiu do esconderijo pela porta lateral com o coração disparado, movendo-se em silêncio pelos corredores menos iluminados da casa. Cada passo era calculado. Cada respiração contida. Não podia ser visto ainda. Não agora. Se havia algo que ele aprenderá naquela noite, era que Verônica não cometia erros por impulso.
Tudo nela era pensado. E se ele quisesse derrotá-la, precisaria fazer o mesmo. Ela entrou no escritório. A porta se fechou. Augusto parou a alguns metros, encostando-se à parede. Por um instante pensou em invadir, confrontar, acabar com aquilo ali mesmo. Mas se conteve. Algo dentro dele dizia que ainda havia mais. Que aquilo não era o fim do plano dela, mas apenas o começo. Segundos depois, uma luz se acendeu sob a fresta da porta. Ele se aproximou devagar. E então ouviu o som de uma gaveta sendo aberta. O clique de um teclado. E em seguida, a voz dela mais baixa, mais controlada, como se estivesse falando com alguém que não estava presente fisicamente. Já saiu do quarto, disse Verônica em tom seco. A garota reagiu pior do que eu esperava. Houve uma pausa. Augusto franziu a testa. Alguém do outro lado respondeu. Ele não conseguia ouvir as palavras, mas reconhecia o ritmo de uma conversa. Sim, continuou ela. Vai ser mais complicado manter tudo em silêncio. Mas ainda dá tempo de ajustar. Outro silêncio. A respiração de Augusto ficou mais pesada. Ela não está sozinha. A percepção caiu como uma pedra dentro dele. Não era apenas Verônica. Havia outra pessoa. Talvez mais. Dentro do escritório, o som de passos leves. Verônica se afastou um pouco, como se estivesse olhando algo na tela. Eu não vou correr riscos desnecessários, disse. Se a situação sair do controle, eu acelero o plano. Plano. A palavra ecoou. Plano. Augusto fechou os olhos por um segundo, absorvendo tudo. Não era improviso. Não era impulso. Era algo em andamento. Algo organizado. Algo maior. Quem está cuidando da parte dos documentos? Perguntou ela. Mais uma pausa. Perfeito, respondeu logo depois. Eu quero tudo pronto antes da assinatura. Depois disso não vai haver volta. A assinatura. O casamento. Tudo estava conectado. Cada peça começava a formar um quadro completo e assustador. Augusto sentiu um frio subir pela espinha. Ela não queria apenas casar. Ela queria garantir que, quando casasse, já tivesse controle total. Dentro da sala, Verônica soltou um suspiro leve, como quem relaxa ao ver que tudo está sob controle. E sobre as crianças? Disse mudando o tom. A resposta veio abafada. Ela sorriu. Ótimo. Então seguimos como combinado. Mais alguns dias. Só mais alguns dias. Augusto apertou os dentes. Mais alguns dias, e tudo estaria perdido. Dentro do quarto, enquanto isso, Lúcia tentava acalmar os trigêmeos. Tomás estava mais quente. A febre subia. Sofia segurava a mão dele com força. Bernardo encostava a cabeça no travesseiro, exausto de tanto chorar. Lúcia pegou o telefone do bolso, as mãos ainda tremendo. Precisava ligar. Precisava avisar alguém. Mas hesitou. Se Verônica já estava planejando incriminá-la. Se alguém acreditasse nela. Ela olhou para as crianças. Depois para a porta. Depois para o telefone. E decidiu. Não podia esperar. Precisava falar com Augusto. Mesmo sem saber que ele estava ali. De volta ao corredor, Augusto se afastou da porta do escritório lentamente. Agora não havia mais dúvida. Não era apenas sobre maus tratos. Era algo muito maior, muito mais perigoso. Ele precisava agir, mas não como pai impulsivo. Como homem que entende jogo de poder. Como alguém que sabe vencer, sem deixar brechas. Se entrasse agora, perderia tudo. Se reagisse sem provas, ela negaria. Se acusasse sem evidência, ela inverteria. E pior, poderia colocar as crianças ainda mais em risco. Não, ele precisava ser mais frio que ela, mais inteligente que ela, mais paciente que ela. Augusto caminhou até o final do corredor e parou diante de um pequeno armário embutido. Abriu discretamente. Dentro, estavam antigos equipamentos de segurança que não eram usados há anos. Câmeras, gravadores, sensores. Ele passou os dedos pelos dispositivos, a mente trabalhando rápido. Se ela joga com mentira, eu vou jogar com verdade. Se ela se esconde, eu vou expor. Se ela manipula, eu vou provar. Fechou o armário. O plano começava a nascer, mas não seria apenas um plano de defesa. Seria um plano de destruição. Do outro lado da casa, a porta do escritório se abriu. Verônica saiu. Seu rosto estava sereno novamente. A máscara perfeita. Como se nada tivesse acontecido. Como se ainda fosse a mulher doce que todos admiravam. Mas Augusto já tinha visto. E a partir daquele momento, ela não estava mais no controle. A casa parecia mais silenciosa do que nunca naquela madrugada, mas não era um silêncio de paz. Era o tipo de silêncio que antecede uma queda. O tipo que se instala quando tudo ainda parece intacto por fora, mas já está condenado por dentro.
Augusto caminhava lentamente pelo corredor escuro, agora com uma clareza fria na mente. Não havia mais espaço para emoção descontrolada. Cada passo precisava ser calculado. Cada movimento estratégico. No quarto das crianças, Lúcia continuava acordada. Sentada ao lado dos berços, segurava Tomás contra o peito, tentando aliviar a febre com um pano úmido. Os outros dois já dormiam, exaustos, respirando de forma irregular, como quem chorou até não ter mais forças. A luz baixa criava sombras suaves nas paredes, mas o peso daquela noite ainda estava presente em cada detalhe. Quando a porta se abriu lentamente, ela se assustou. Augusto entrou. Por um segundo, ela não conseguiu reagir. O choque foi imediato. Os olhos se arregalaram, o corpo congelou. Senhor Augusto! Ele levou o dedo aos lábios, pedindo silêncio. Não agora, sussurrou. A porta se fechou. Os dois se encararam por alguns segundos. Ali não havia patrão e funcionária. Havia duas pessoas que tinham visto a mesma coisa, que sabiam da mesma verdade, e que entendiam o mesmo perigo. Ela começou Lúcia com a voz embargada. Eu sei, interrompeu Augusto baixo, firme. O olhar dele se desviou para os filhos. E naquele instante, a dor voltou. Mas não era mais uma dor impotente. Era uma dor com direção. Ele se aproximou lentamente, tocou de leve a testa de Tomás, sentindo o calor. Desde quando? Perguntou sem tirar os olhos da criança. Lúcia hesitou. Não sabia quanto dizer. Não sabia até onde ele já sabia. Alguns dias, respondeu. Mas piorou hoje. Augusto assentiu, absorvendo. E antes? Ela baixou o olhar. A antiga babá saiu sem explicar. Mas ela chorava muito nos últimos dias. O silêncio que se seguiu foi pesado. As peças estavam completas. Tudo já vinha acontecendo. E ninguém tinha conseguido parar. Até agora. Augusto respirou fundo. Então finalmente levantou o olhar para Lúcia. Você fez certo em não se calar, disse, firme. Ela não respondeu. Mas algo no rosto dela mudou. Um pequeno alívio. Uma confirmação de que não estava sozinha. Agora escuta com atenção, continuou ele. A partir de agora, tudo o que acontecer nesta casa vai ser observado. Ele tirou do bolso um pequeno dispositivo. Gravador. Colocou discretamente sobre a cômoda. Ela não pode saber, disse. Lúcia assentiu. E não vai saber. Ele se aproximou mais. Se ela tentar qualquer coisa, você não reage. Não enfrenta. Não discute. A voz dele ficou mais firme. Você observa. Você registra. Você me avisa. Lúcia respirou fundo. E as crianças? Augusto olhou para os filhos. E pela primeira vez naquela noite a voz dele falhou levemente. Elas não vão mais ficar sozinhas com ela. A frase saiu baixa, mas carregada de promessa. Ele se virou, indo em direção à porta. Mas parou. Ainda mais, disse, sem olhar para trás. Ela não está sozinha. Lúcia congelou. O que quer dizer? Augusto abriu a porta lentamente. Quer dizer que isso não acaba com uma conversa. E saiu. Horas depois, a casa começou a despertar. Empregados voltando à rotina. Café sendo preparado. Passos nos corredores. E como sempre, Verônica apareceu. Impecável. Sorriso suave. Olhar calmo. Vestida como a mulher perfeita que todos esperavam ver. Quando entrou na sala de jantar, encontrou Lúcia sentada com as crianças. Um detalhe incomum. A presença dela ali. Cuidando. Observando. Protegendo. Verônica parou por um segundo. Mas apenas por um segundo. Depois sorriu. Bom dia, disse doce. Lúcia não respondeu de imediato. Apenas assentiu. Os olhos atentos. Diferentes de antes. Verônica percebeu. Mas não comentou. Aproximou-se da mesa. Olhou para as crianças. Depois para Lúcia. Dormiram bem? A pergunta parecia normal. Mas havia algo por trás. Um teste. Lúcia respondeu simples. Sim. Verônica manteve o sorriso. Ótimo. Mas seus olhos diziam outra coisa. Ela sabia. Algo tinha mudado. E não gostava disso. O dia seguiu. Mas não como antes. Havia tensão em cada canto. Olhares que se cruzavam. Silêncios que diziam mais do que palavras. E ao cair da noite, o convite foi anunciado. Um jantar especial, com convidados importantes, para celebrar o noivado. Verônica fez questão de organizar tudo. Detalhes impecáveis. Decoração perfeita. Lista selecionada. Ela queria aquele momento. Queria aquele palco. Queria aquele reconhecimento. Mas o que ela não sabia era que aquele jantar não seria uma celebração. Seria um julgamento. E, desta vez, ela não controlaria o final. A mansão dos Montenegro nunca esteve tão iluminada.
Lustres acesos, mesas impecáveis, talheres alinhados com precisão milimétrica, taças reluzindo sob a luz dourada, arranjos florais perfeitamente distribuídos como se cada detalhe tivesse sido calculado para impressionar. E havia sido. Verônica caminhava entre os convidados com um sorriso impecável, cumprimentando cada um com elegância, voz suave e postura irrepreensível. Era a anfitriã perfeita. A mulher que todos admiravam. A futura esposa ideal de um dos homens mais influentes da cidade. Ninguém ali via o que realmente existia por trás daquele sorriso. Ninguém, exceto Augusto. De pé no topo da escadaria principal, ele observava tudo em silêncio. O terno escuro, a postura firme, o olhar fixo que já não carregava dúvida alguma. Apenas certeza. Apenas decisão. Aquele não era mais o homem que havia se escondido na própria casa na noite anterior. Era alguém diferente. Mais frio. Mais atento. Mais perigoso. Os convidados riam, brindavam, comentavam sobre o casamento iminente. Alguns elogiavam Verônica. Outros falavam sobre a sorte de Augusto em ter encontrado alguém tão dedicada após a tragédia que levou Helena. Cada palavra atravessava o ar como uma ironia cruel. Verônica levantou uma taça. Gostaria de agradecer a presença de todos, começou com a voz doce e perfeitamente projetada. Esta noite é muito especial para mim. Augusto desceu o primeiro degrau. Porque representa um novo começo. Mais um passo. Uma nova família. Outro. Um novo capítulo na nossa história. Quando ela terminou a frase, ele já estava no último degrau. Os olhares começaram a se voltar. Algo no ar mudou. Augusto caminhou até o centro da sala. Silêncio. Os convidados perceberam. A tensão se instalou. Verônica manteve o sorriso, mas os olhos vacilaram por um instante. Augusto? Disse ela com leve surpresa calculada. Quer dizer alguma coisa? Ele a encarou. E pela primeira vez desde que a conhecia. Não havia amor no olhar dele. Apenas verdade. Quero, respondeu, firme. Pegou uma taça da mesa. Mas não brindou. Apenas segurou. Durante muito tempo começou olhando ao redor, eu acreditei que estava reconstruindo minha vida. Os convidados escutavam. Atentos. Curiosos. Eu acreditei que tinha encontrado alguém em quem podia confiar. Alguém que cuidaria da minha casa. Dos meus filhos. Verônica manteve o sorriso. Mas o corpo já não estava tão relaxado. Augusto continuou. Mas ontem à noite, eu descobri que estava errado. O silêncio ficou mais pesado. Verônica deu um pequeno passo à frente. Não entendi, disse, ainda tentando manter o controle. Mas Augusto não respondeu diretamente. Em vez disso, fez um gesto. E naquele instante, uma das telas da sala se acendeu. Vídeo, imagem, som, o quarto das crianças, o choro, a voz. Calem a boca. Os três. Agora. O sorriso de Verônica desapareceu. O ar foi arrancado da sala. Os convidados se entreolharam. Confusão. Choque. Augusto não desviou o olhar. O vídeo continuou. A ameaça. O frasco. As palavras. Eu não sou nada de vocês. Mais alguns dias e essas crianças vão desaparecer da minha vida. Um murmúrio se espalhou. Verônica recuou um passo. Isso não é o que parece, disse, tentando recuperar a voz. Mas Augusto não parou. Outro vídeo. O escritório. A ligação. Se sair do controle, eu acelero o plano. Depois da assinatura, não vai haver volta. Agora não havia mais dúvida. O público não via mais uma noiva perfeita. Via algo completamente diferente. Verônica balançou a cabeça, desesperada. Isso é montagem. Isso é mentira. Ela apontou para Lúcia. Foi ela. Ela quer me incriminar. Mas então, outra voz surgiu. Gravação. Clara. Inconfundível. Era dela. Sem máscara. Sem atuação. Sem controle. Só é crime quando alguém prova. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Verônica ficou imóvel. Sem palavras. Sem saída. Sem controle. Augusto se aproximou lentamente. Parou a poucos passos dela. Você planejou tudo, disse baixo. Cada detalhe. Cada mentira. Cada passo. Ela tentou falar, mas não conseguiu. Tentou manter a postura, mas o corpo falhou. Tentou sustentar o olhar, mas desviou. E foi naquele instante que as portas se abriram. Polícia. Entraram em silêncio. Firmes. Diretos. A sala inteira assistiu. Sem respirar. Sem piscar. Verônica olhou ao redor, procurando ajuda. Alguém. Qualquer um. Mas não havia mais ninguém do lado dela. Quando os agentes se aproximaram, ela finalmente entendeu. Acabou. As mãos foram seguradas. A voz dela saiu fraca. Augusto, por favor. Mas ele não respondeu.
Não havia mais nada a dizer. Ela foi levada, diante de todos, sem aplausos, sem defesa, sem dignidade. A porta se fechou, e o silêncio voltou. Mas, dessa vez, era diferente. Augusto permaneceu parado por alguns segundos, respirando, processando, encerrando. Então virou-se, caminhou até onde Lúcia estava, com as crianças. Sofia correu até ele, abraçou, com força, como se tivesse esperado por aquilo desde sempre. Ele se ajoelhou, abraçou os três, e naquele instante, tudo mudou. O medo foi substituído por proteção, a dor por presença, a ausência por promessa. Ele levantou o olhar para Lúcia. Obrigado, disse. Ela apenas assentiu, sem palavras, mas com verdade. Dias depois, a casa era outra, mais silenciosa, mais leve, mais real. No jardim, sob a luz suave do fim de tarde, Augusto segurava a mão dos filhos enquanto caminhava devagar, sem pressa, sem distração. Presente, pela primeira vez em muito tempo, pararam diante de uma pequena árvore, recém-plantada, em homenagem a Helena. Ele olhou para cima, respirou fundo, e em silêncio, fez uma promessa: nunca mais fechar os olhos para o que realmente importa. E ao lado dele, as três pequenas vidas que quase perdeu, agora estavam seguras. Finalmente.